Na questão 8, a gente tem um bloco de massa M igual a 4 kg, inicialmente em repouso. Tá, eu vou anotar essas duas informações, porque já são duas delas que a gente tem, senão depois eu ter que ficar voltando no negócio, né? Então, massa 4, velocidade inicial 0. E aqui a tarde inteira agora a gente vai ter o acompanhamento de galos, galinhas, patos, cachorros. Se bem que os cachorros até que tem ficado mais de boas. Porcos também vão fazer o acompanhamento, tá? Então vamos ver se vai dar para gravar esse vídeo relativamente em paz. Tá bom, então a gente tem esse bloquinho, a massa dele tá aí, estava em repouso. Aí ele está sob a ação de uma força Fx, que é a única força atuante e varia conforme o diagrama anexo. O corpo é deslocado de A para B ao longo do eixo X. A velocidade do corpo em B é... Bom, vamos olhar para o gráfico. Bom, a força que está atuando sobre esse bloquinho vai realizar trabalho, né? Então, deslocando ele de 5 até 10 metros, então a distância aqui que ela vai deslocar ele vai ser 5 metros, nossa. Tá? E aí? E aí que a vida segue, né, cara? Primeiro a gente tem que descobrir, olha, que é a velocidade final. Não é mesmo? O que acontece? A gente tem as relações de trabalho, né? O trabalho vai ser a força vezes o deslocamento ali, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. Depois a gente também sabe que o trabalho é igual a massa que multiplica as velocidades. Então velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial dividido por 2. Pronto, são as relações que a gente conhece. Eu preciso dessa equação aqui, eu preciso usar essa? Não, nesse caso, acho que com essa segunda equação a gente já resolve esse problema tranquilamente. Então, vamos igualar isso aqui ao trabalho. O que acontece com o trabalho nesse caso aqui? Acontece que ele vai ser justamente a área abaixo desse gráfico, né? O trabalho que a força F realiza aí para arrastar ele do A até o B vai ser numericamente igual à área desse abaixo do gráfico. E aí a gente vai ter base maior, que é 5,2, mais a base menor, que é 2, caramba. Depois a altura, no caso aqui a distância entre as bases, vai ser 5 e tudo dividido por 2. Interessante, tá? Isso aqui seria o nosso T, né? Seria o trabalho aí da força F. Temos aí que vai ser o responsável pela variação da energia cinética do corpo, né? Muito bem, aqui do outro lado, nosso M aqui. A massa é 4, então a nossa velocidade inicial é 0, tá? Interessantíssimo poder se livrar disso daqui. Depois, não tem depois, né? Se bem que teria distância. Mas eu preciso me preocupar com essa distância? Acho que não, né? A gente vai ter a variação da energia cinética só usando essa relação aqui. A distância nesse caso não vai ter utilidade, eu acho. Enfim, aqui eu vou multiplicar ambos os lados por 2 para poder me livrar desse denominador aqui. Depois, cara, 5,2 mais 2 dá 7,2. Até onde eu sei. E aí esse 7,2 a gente pode considerar que é 72 dividido por 10. E como eu tenho esse 5 aqui multiplicando, então o 5 e o 10 dá para dividir por 5. Isso aqui vai virar 1. Esse 10 dividido por 5 vira 2. E aí a gente ficou com isso aqui. O que acontece? 72 dividido por 2 é 36. E se eu dividir ambos os lados por 4, aqui a gente vai ter 9. Tá, então velocidade inicial vai ser 3 metros por segundo. Não, quer dizer, velocidade final, perdão. A velocidade em B no caso, né?
3 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver se existe essa possibilidade. Tem, letra A. Tá bom, vamos ver se tá certo. Essa revisão aqui seria 8, tá? R8, letra A. Uhum. Perfeitamente. E agora a gente vai ver o que? Vai ver energia potencial gravitacional. Sim, senhor. A energia associada a um corpo em função de sua posição é denominada energia potencial. Essa energia está relacionada a trabalhos que independem da trajetória descrita, como o da força-peso e o da força elástica. Tá, eu vou ter que anotar isso de novo porque provavelmente a gente vai usar isso aí. E aí a minha memória não é das melhores, tá? Então, o trabalho aqui da nossa força elástica é kx² sobre 2, né? Aparentemente é por aí. Tá, o que mais agora? Na posição B, o corpo não possui energia cinética, mas tem capacidade potencial de vir a possuí-la. Faz sentido, né? Ele começa a cair, né? Aí a velocidade dele começa a aumentar. Por consequência disso, a energia cinética dele aumenta. Então, ele tem a capacidade de possuí-la, de fato. Consideremos inicialmente o trabalho da força-peso. Se um corpo de massa m for abandonado do repouso na posição B, a altura h em relação ao solo, seria a nossa posição A aqui, o peso realiza o trabalho que seria mgh, tá? O trabalho da força-peso. Beleza, isso aqui a gente já viu. Até aqui tá bom. E o corpo adquire energia cinética. É verdade. Na posição B, o corpo tem uma energia associada à sua posição em relação à Terra, ainda não transformada na forma útil, cinética. Tá? Essa energia é denominada energia potencial gravitacional, medida pelo trabalho realizado pelo peso ao passar o corpo da posição B para a posição A. E a energia potencial é mgh. Tudo bem. Só isso? Opa. Achei que ia ter coisas mais impressionantes do que isso, mas não. Só o mgh. Tá ótimo. Que mais? Lembre-se. Tá bom, vamos lembrar. A energia potencial gravitacional depende do nível de referência a partir do qual é medida a altura h. Tudo bem, tudo bem, tudo bom. Consideremos um corpo de massa m igual a 2 kg. Eu vou ter que anotar esses exemplos aí, porque é raro, né, a gente ver um exemplo no livro. Então a gente tem que prestar bastante atenção neles, né, cara? Dada a raridade do evento. Então, 2 kg que se encontra a 1 metro do piso de um apartamento e a 10 metros do nível da rua. Sim, senhor. Tá, então a altura em relação ao piso é 1 metro. A altura em relação à rua é 10. Tudo bem, tudo bem. O que tu quer que eu faça? O G é o padrão, então a aceleração da gravidade local, legal. A energia potencial gravitacional do corpo tem os seguintes valores. Bom, aqui é aquela coisa, né, da gente fazer os desenhos e tudo mais. Se eu tiver levando como relação aqui, estiver considerando o solo aqui, né, então a altura que o corpo se encontra do chão, do referencial no caso, é 10 metros. Agora, se eu estiver levando em consideração o prédio, peraí que eu ia fazer o desenho do prédio por aqui assim, tá? Então vamos dizer que o corpo se encontra mais ou menos aqui assim, tá?
Não tá bem, tá longe de estar em escala, né? Nossa, tá horrível isso aqui, mas paciência, né? A gente se acostuma. Então, com relação ao chão do prédio aqui, é 1 metro. E com relação ao solo, é 10. Então, a energia potencial vai ser maior com toda certeza. Certo? Ele tem... A gente tem que arrumar isso? Acho que sim. Tá. Então, vamos fazer primeiro em relação ao piso, né? O apartamento. Aí a nossa energia potencial vai ser... Bom, se é só o MGH básico de sempre. Vai ser 2 vezes 10. Mas anota, né, cara? 2 quilogramas vezes 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura nesse caso, que é 1 metro. Legal? Legal demais. Então, energia potencial neste caso vai ser 20 joules, basicamente. E agora, em relação... Opa. Ao solo, a gente vai ter nossa energia potencial igual. Bom, a massa é 2 kg de qualquer jeito. O G é 10 metros por segundo ao quadrado. E agora a nossa altura vai ser 10 metros. Cara, eu espero muito que eu não esteja fazendo isso aqui errado, né? Mas muito mesmo. Então 2 vezes 10 dá 20, vezes 10 dá 200. Já é bastante coisa, né? Vamos ver se tá por aí a coisa. Tá, ele botou aqui 1 metro em relação ao solo, legal. Quer dizer, em relação ao piso do apartamento. E tem 10 aqui. Ok. Tá. Tá, ele vai resolver agora. Eu achei que isso aqui já era outro exemplo. Eu tava esperando a resposta aqui do lado, sabe? Tá, em relação ao piso do apartamento, a altura aqui é 1 metro, tá? A massa, o G, tudo bonitinho. Então a energia potencial nesse caso seria 20 joules, foi o que a gente achou. Em relação ao nível da rua, é 200 joules. Tá. Sim, senhor. É uma possibilidade, né? Energia potencial é uma possibilidade, é uma boa explicação. Tá, nesse caso aqui da elástica, consideremos um sistema elástico constituído de um corpo de massa M preso a uma mola de constante elástica K. Para deformar o sistema em um comprimento X, é necessário realizar trabalho. Tá, é verdade. Se o corpo for abandonado a partir dessa posição B, espontaneamente ele tende a retornar à primeira posição. Posição A, tá, que posição A? Ah, tá, esse desenho. E aí? Adquirindo energia cinética. Portanto, quando o sistema estava na posição B, não possuía energia cinética, mas sim a capacidade potencial de vir a ter energia cinética. Quando a molinha tava puxando ele, né? Tipo a força-peso puxando o bloquinho para baixo. Tá, mas daí a energia potencial elástica, então vai ter essa mesma cara aqui, do mesmo jeito que a potencial gravitacional é mgh, provavelmente essa daqui vai ser kx quadrado sobre 2 também. Porque a força que vai ser aplicada para puxar o bloquinho até a posição de equilíbrio aqui vai ser justamente a força que está realizando trabalho sobre ele, no caso, né? Mas é o que vai gerar aceleração no corpo e é o que vai mudar a velocidade, né? E aí ele não tinha energia cinética nenhuma e essa força que vai ser aplicada puxando ele para cá é o que vai aumentar sua velocidade, portanto,
faz sentido a cara da energia cinética ser a mesma coisa. A cara do trabalho, né, ser igual, no caso, energia potencial elástica, a equação ser a mesma coisa que isso aqui, né, do trabalho. E realmente é, né, porque é a única força que está atuando, que vai puxar o broco, ou vai empurrar o broco. Nesse caso é empurrar, eu achei que estava puxando. Mas de qualquer forma, então eu entendi, mais ou menos. Tá, vamos terminar de ler aqui, porque as coisas que eu puxo pra mim, é que também, né, cara, eu preciso tentar entender. Não adianta seguir já correr direto para a lista e achar que é só sair substituindo o valor. Assim, na posição B, o corpo possui uma energia associada à sua posição em relação a A, ainda não transformada na forma útil que seria cinética. Tá. Essa energia é denominada energia potencial elástica e medida pelo trabalho realizado pela força elástica. Tá, eu não estava lendo isso daqui quando estava concluindo as coisas na minha cabeça, tá? Eu tava olhando para qualquer coisa menos lendo isso aqui. Se bem que a minha conclusão tá longe de ser tão boa quanto a dele, né, cara? Não sei nem porque eu me preocupo em falar, não, meu, eu não tava lendo o que tá. É claro que tu não tava lendo. É nítido que tu não ia chegar na conclusão que ele chegou. Mas nem que tu ficasse 10 anos aqui olhando pra esse assunto aqui, resolvendo as questões desse tipo, que tu não ia chegar na mesma conclusão. Essa energia é denominada energia potencial elástica, medida pelo trabalho realizado, tá? Quando o corpo passa na posição B, para passa da posição B para a posição A. Que ele vai ter uma certa velocidade, né? Quando chega aqui no ponto zero da coisa. É verdade. E já vem as aplicações, né? Por que não? Que aqui é onde a gente vê se entendeu alguma coisa de fato. Vamos a 10. Quanto varia a energia potencial gravitacional de uma pessoa de massa 80 kg ao subir do solo até uma altura de 30 metros? Adote a aceleração da gravidade igual a 10. Tá bom. Então, H é 30 e a gente tem uma massa de alguma coisa, né? 80, eu acho. Pô, tu não consegue guardar duas informações na cabeça? Não, de fato não. Tô preocupado com outras coisas além disso. Mas enfim, aqui ó. Então era 80 de fato, tá. Vamos lá. Energia potencial gravitacional inicial. A gente começa com essa. Mas daí como é que eu vou analisar uma beleza dessas? Eu vou ter que vou ter que colocar o meu sistema de referências em algum lugar, né? O meu referencial vai ter que estar fixo em algum canto aí. E eu vou considerar ele fixo no solo, tá? Então a gente teria aqui o nosso y, tudo mais. Mas enfim, o zero aqui da altura no solo. E mais ou menos por aqui assim a gente teria os 30 que ele falou. Os 30 metros aí. Tá. Então, agora é só fazer, né? Agora é só resolver, né? É básico, tu tem o referencial, tu tem tudo. Então vamos começar com energia potencial gravitacional inicial, tá? Então, como é que eu vou representar essa coisa? Acho que o E', assim, né? Que é inicial a gente já sabe. Então, a gente vai ter aqui o mg vezes o h'. Como a gente está falando do início da brincadeira, né, no solo, ao nível do solo a altura é zero, tá? Então, nesse caso o nosso h é zero. Então concluímos que a energia potencial gravitacional inicial é zero e só isso, não precisa botar mais nada. Depois, a energia potencial gravitacional, nossa, não precisa de tudo isso, final. Aí vai ser quando a altura for 30 metros. E agora sim, a gente pode então colocar aqui o nosso 80 kg vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. E aqui compensa escrever, né? E aí botamos o nosso 30.
Bom, dessa primeira parte a gente vai ter Newton, e multiplicando por isso aqui, daí vai ficar Newton vezes metro, que é Joule. Então, as unidades estão certinhas. O que acontece aqui? Eu vou ter 80 vezes 10 dá 800. Vezes 30, eu já faço, tá? Só vou escrever para não me perder. E aqui já vou botar a unidade. 3 vezes 8 dá 24. Então, e aí esse 10 que ficou sobrando aqui, né? A gente multiplica por esse 2.400. E aí ficamos com 24.000 joules para energia potencial. Só que nesse caso aqui, ó, eu concordo, aqui vale a pena escrever na forma de notação científica, tá? Embora não seja um número muito grande, mas aqui começa a valer a pena e fica bonito até entregar a resposta, tá? Então é o que a gente vai fazer. Só para que não fique pensando, o cara reclama de tudo e falando do livro e reclamando das coisas. Não, cara, quando o número é pequeno, tipo 80, 800, tu escrever 8 vezes 10 elevado ao quadrado pra quê? Pra 800. É exagero, pô. Mas aqui sim, aqui já começa a mostrar a utilidade, né? Então a gente vai ter o nosso 10 aqui elevado a zero. Aí o que a gente vai fazer? Deslocar a vírgula. 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Fazendo isso, eu somo 4 aqui ao expoente do 10. E agora sim, 2,4 vezes 10 a quarta potência. Isso aqui é a aplicação, é lá 10. Olha aí. Bonitinha, essa resposta valeu a pena, ó. Tá em notação científica. Depois, tracionada por uma força de intensidade 4. Não posso, cara. Eu não posso ver isso daqui sem ficar indignado, cara. Para que escrever 400 dessa forma? Não tem a menor justificativa, cara. Então escolhe problemas onde faça sentido, onde seja um número muito pequenininho ou um número muito grande, muitos zeros no número, aí sim compensa. Mas uma coisa dessa não tem justificativa, cara. Não tem como tu olhar para isso e falar, não, pô, não, tá certo, a questão tá excelente, é isso aí mesmo. Cara, não. Ai, cara, mas só eu. O problema sou eu, né? O problema sou eu. De fato. Ninguém se estressa com isso daqui, né? Todo mundo vê isso aqui e acha bonitinho. Então, tá bom. Ela é tracionada. Legal. Certa mola helicoidal sofre distensão elástica de 4 centímetros. Tá, então esta mola vai ver tem o desenho para auxiliar. Olha só. Ele puxa com essa força e desloca 4 centímetros. Problema. Centímetro é um problema, tá? E 4 é pequeno demais, é ruim de lidar com isso aí. A gente tem que lidar com metro, né? Centímetro não dá certo. Então, se eu dividir isso aqui por 100... Não assim, né? Não assim. Então bota aqui a barrinha de divisão. Eu já posso colocar o metro aqui e tá tudo certo. Ai, mas você não... Assim, a gente já viu essa parte de conversão de unidades, né? Já faz tempo que a gente vem fazendo ela. Então chega um momento que a gente pode acelerar um pouco as coisas antes que tu pense em falar alguma coisa, tá? Então, vírgula aqui na frente do 4. Vou deslocar uma. Vou botar um 0 aqui para auxiliar a coisa. 2 casas para a esquerda. E aqui tá dividido por 100. Simples assim. E agora? Bom, eu tenho uma força, eu sei que o trabalho, ou melhor, a energia potencial elástica é igual a kx² sobre 2 e tudo mais. Mas o que ele quer? Qual é a energia potencial elástica na mola deformada 2 centímetros? Opa! E opa que já deu problema.
Eu preciso da constante elástica da mola, né? Isso, a constante elástica ou de elasticidade, já nem sei. É o K. Eu preciso encontrar o K primeiro e eu vou conseguir achar ele com essa informação inicial aqui. Depois, sabendo o valor do K, a gente consegue responder aquilo ali. Tá? Tá bom. Então aqui a gente teria o trabalho realizado pela nossa força elástica, que é o nosso kx quadrado dividido por 2, certo? Mas esse trabalho realizado foi o trabalho realizado por essa força aqui. Então a gente consegue tirar isso de F vezes a distância, no caso, né? Vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. Então, daqui a gente vai tirar o valor do trabalho e vai igualar com isso daqui. Já sabe o valor do x que foi deslocado ali, né? Que no caso eu chamei de D aqui, mas é x. Fica o D mesmo aqui, a gente só troca depois, não tem problema, tá? Então o que acontece? Deixa eu olhar aqui, ó. Se a gente olhar, a força aqui ela tem a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento da mola, tá? Então nesse caso o ângulo entre esses dois vetores seria 0 graus. Então tá ótimo, tá mais do que bom. Então esse nosso trabalho aí vai ser 400 newtons vezes aí a distância 0,04 metros. Com isso a gente vai ter o quê? Bom, esse 100 aqui, multiplicando este número, vai deslocar a vírgula de novo que estava aqui, duas casas para a direita. Então a gente ficaria com 4 vezes 4, que dá 16, e Newton vezes metro é joule. Então, tá aí. Esse foi o trabalho realizado pela força para deslocar esses 0,04 metros aí. E a gente tem, então, que o trabalho que a gente pode igualar esse trabalho, então, ao kx quadrado sobre 2. Certinho? Certinho. Imagino eu. Então posso tirar isso aqui fora e botar o 16 aqui. Tá. O x é 0,04. Pois é. E vai ter que elevar ao quadrado. Que beleza, hein? A gente resolve isso no caminho. Aparentemente. Certo? Mais alguma coisa? Nope. Acho que não. Espero que não esteja fazendo nada errado aqui, cara. Não, eu aplico a força na mola. Ela vai aplicar uma força de resistência aqui, né? O movimento ali que vai ter o mesmo módulo e sentido contrário a essa daqui. Imagino eu. Porque depois é por aí mesmo. Então eu posso igualar, considerar que o T aqui, o trabalho que a força que estava puxando aplicou é o mesmo que a força elástica faria, né? Só que em sentido contrário. Acho que tá tudo bem até aqui. Então, vamos seguir em frente. Bom, esse 2 aqui eu vou multiplicar então ambos os lados por 2. A gente vai ficar com 32 aqui. Agora você é um problema. Mas é um problema com força, né? O que acontece? Cara, esse 0,04 vai ser 4 sobre 100. Aparentemente seria, né? Aí o que eu posso fazer? Eu posso dividir... Não, eu vou deixar assim, tá? Vou deixar desse jeito. Mas... Por quê, cara? Por que tu vai fazer isso? Ora, o 100 elevado ao quadrado, eu só vou precisar botar 2 zeros aqui na frente dele, né?
O 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Concorda? Espero que tu concorde. E aí aqui a gente... Opa, 14 não. E por um acaso, então, se eu dividir ambos os lados por 16, então eu ficaria com K sobre 10.000, e aqui 32 dividido por 16 é 2. Volta a mesma porcaria de antes. E aí eu posso multiplicar então ambos os lados por 10.000. Pô, mas esse K aí tá bruto, né, cara? Pô, vai ficar 20.000? Caramba. É muita coisa, cara. Qual é a unidade do K mesmo? Qual é a unidade do K? Eu já não lembro mais. Se a gente olhar pra cá, eu tenho... Não sei, deixa o K quieto do jeito que tá. Ninguém perguntou a unidade dele pra ele. Ele tá de boas no canto dele, não tá? Tá muito de boas. Mas fica feio, né? Por não indicar nem a unidade da coisa. Coisa complicado, cara. Aqui é joule. Aqui, caramba, o que eu botei ao quadrado é a distância, né? Esse aqui tava em metro, então aqui sai metro quadrado. É a única coisa que a gente vai ter de unidade, não é? Kx quadrado sobre 2 vai sair metro quadrado nas unidades. Aqui é joule, que por um acaso é newton vezes metro. Tá, beleza. E aí o que eu faria de simplificação? Divide isso aqui por metro, esse outro lado também. Então aqui é newton sobre metro, né? O nosso K, basicamente. Tá bom. Tudo bem? Tudo bom. E é isso aí, cara. 20.000 pra mim é um número grande demais, mas o que eu posso fazer? Então agora, para ver a energia potencial, a gente tem já o valor do K, tem a distância que vai percorrer. Então vamos lá. Potencial vai ser Kx quadrado sobre 2. Pronto. Deu uma engasgada ali, mas foi, né? Tá, e o meu X aqui? Nesse caso, como é só 2 centímetros, se eu dividir o 2 por 100, eu vou ter metro ali. Então aqui ficaria assim. Deixa desse jeito, já que a gente vai ter que substituir, ter que lidar com essas frações de qualquer jeito. Deixa quieto, deixa assim. Tá muito bom. Tá, vamos lá. Substituindo valores aqui para ser feliz. 20.000. Cara, esse não tá com a cara boa. Não tá com a cara boa mesmo. Aqui 2 sobre 100. E é isso, né? E unidade disso? Joule, né, cara? É só o que sobra. Só os joules mesmo. Tá, e agora? Diz pra mim. Bom, até que aqui não tá tão feio, né? 2 ao quadrado, não. Faz na outra, né? Por que eu me complico com coisas básicas? 2 ao quadrado a gente vai ter 4. O 100 ao quadrado a gente já combinou que é só colocar mais 2 zeros aqui. 2, pronto. E aí que tá. Essa coisa toda aqui é numerador. Então ficaria da seguinte forma. Seria o 20.000 vezes o 4, tá? E essa coisa estaria sendo dividida por 100, no caso, no numerador da brincadeira. Só que aí no denominador da fração, porra, mas faz isso aqui primeiro, né? Tá bom. Então, esses 4 zeros miseráveis aqui, eu posso me livrar deles com esses outros 4, né? Ou no caso, 20.000 dividido por 10.000, que vai dar 2. Tá? Então tá ótimo. E 2 vezes 4 é 8, dividido por 2 vai ser 4. Tu acredita? 4 joules.
Olha que simplicidade. Era só isso que tu queria nessa e eu perdi tanto tempo, me compliquei tanto a vida. Aparentemente foi 2 joules. Bom. O bom é que, assim, cheguei meio perto, né? Foi perto, foi próximo, mais ou menos. 2 joules, cara. Bom, essa daqui eu também. A minha certeza nas respostas é muito pequena. Então, o que pode ter acontecido? Eu não sei. A princípio, o meu problema é igualar justamente a força aqui, né? Eu falar que o trabalho que a força realizou é igual em módulo ali o valor ao trabalho que a força elástica realizou também, né? Complicado, olha aí. Vai ficando dúvidas do passado que aparecem agora para incomodar. Tracionado por uma força de intensidade 400 newtons, certa mola helicoidal sofre uma distensão elástica de 4 centímetros. Qual a energia potencial elástica armazenada na mola deformada? 2 centímetros. Então, primeiro tem que achar o K. Já de começo. E aí é que tá a brincadeira. Mas eu acho que o módulo da força elástica aqui que está puxando nesse sentido aqui a mola é o mesmo que está puxando no outro sentido, né? Que o nosso esse 400 newtons está puxando pro lado para cima, assim. A força elástica está puxando para cá. E aí, cara, é aquela questão linda da vida. O que eu fiz errado? O que eu fiz errado? Não sei. Não sei, sempre tem alguma coisa, né? Trabalho do F, vamos de novo. 400 newtons vezes a distância, que é 0,04 metros, né? E aí, meus jovens, é que eu pergunto, fazer o que numa situação dessas? Cara, esse 100 aqui multiplicando isso aqui vai voltar a ser 4, né? E vai ficar 4 vezes 4 que dá 16, aparentemente. Então esse seria o trabalho da força F puxando a mola, e a força da mola também é basicamente essa aí em módulo, né? Tá bom. Então, o que eu posso dizer aqui? Não tem nada que eu possa dizer. Eu teria que igualar então o nosso kx ao quadrado sobre 2 a esse 16 newtons aí. No caso, joules, né? Meu jovem, newton vezes metro da newton mesmo? Tu tem certeza? Tá, então deixa o newton vezes metro aqui. E vamos lá, né, pô? O que deu errado? Ninguém sabe. Mas ninguém sabe mesmo. Você, distância 4 sobre 100. Unidade, metro quadrado. Tá bom. Tá bom demais, né? Aqui eu vou dividir ambos os lados aí por metro quadrado. Então aqui vai ficar newton sobre metro. Depois vou multiplicar ambos os lados por 2. Então aqui eu vou ficar com 2 vezes 16 e vou deixar assim. Tá. Bom, 4 ao quadrado, 16. Concordamos com isso? Concordamos. 100 ao quadrado, bota 2 zeros a mais, tá feita a brincadeira. E aí? E aí é que aqui então a gente vai ficar com 16k dividido por 100. E é isso.
Aparentemente, cara. Aí o que que eu faço numa situação? Eu vou dividir ambos os lados por 16, né? Até aqui eu não sei se eu fiz algo muito errado. Posso ter feito, né? Também vai saber. Se eu soubesse o que eu tô fazendo errado, não estaria repetindo o erro, né? Tá, e aqui basta então multiplicar ambos os lados por 10.000, né? Então ficaria 20.000 aqui. Que é um bom valor. Pronto. Aparentemente é por aí. Mas pera, eu posso estar... Tinha uma relação de trabalho. Pera, eu vou ter que voltar aqui porque isso aqui tá me incomodando. Trabalho, força elástica. Vamos só dar uma olhada aqui. Noção de energia. Quem quer saber de energia, cara? Energia para otário. Aqui, aplicação. Ah, tá. A intensidade da força elástica é proporcional à deformação. Então, força elástica é igual a K vezes X. E não kx quadrado sobre 2. Então, vamos dar uma olhada de novo. A deformação de uma mola é denominada elástica quando, cessando a ação da força que a produziu, a mola volta à situação inicial. Nessas condições, ao ser alongada ou comprimida, a mola exerce no bloco uma força denominada força elástica, que tende a trazer o bloco à posição zero, né, que é a posição de equilíbrio. Mola não deformada. A intensidade da força elástica é proporcional à deformação. K é constante. K é uma constante característica da mola, denominada constante elástica da mola no sistema internacional. Tá, Newton metro, a coisa tá certa ali. Beleza. Então o meu erro foi esse. Força elástica igual a Kx. Eu estou usando relação de trabalho porque eu sou estúpido, né? Certo, eu podia usar só isso e dizer que a força elástica tem o mesmo módulo e a mesma direção em sentido contrário à força F que está puxando a molinha lá. Ali até certo momento ela vai manter isso aí, não vai? É isso aí que eu quero saber, cara. Mas calma lá. Como a intensidade da força elástica é variável, é verdade, depende da distância, né? E a força ali de 400 newtons aparentemente é constante. Tem mais essa. Que só me complica a vida, né? Seu trabalho será calculado pelo meio do gráfico em função do x, ok. A área A do triângulo da figura é numericamente igual ao valor absoluto do trabalho da força elástica. Tá, o trabalho dessa força vai ser kx quadrado sobre 2. O trabalho da força elástica pode ser resistente, motor. E aí o que eu quero saber é... Conclui-se que ela não depende da trajetória. Tá, beleza, mas a questão é... Posso considerar que a minha força elástica eu tenho que olhar para o trabalho, né, realizado pela força F e dizer que é igual. Beleza. São muitas dúvidas, cara. Esse é o problema da vida. Tu passa pelas questões, tu consegue responder. Eu sou a prova viva, tá vendo? Que tu consegue responder um monte de questões sem ter entendido direito o conteúdo. Mas não conseguiria responder se fossem questões de tal vestibular, de não sei o que, lá porque é muito difícil. Não, sim, nesse caso com certeza. Mas aí até uma pessoa que estuda bastante tem dificuldade de responder essas questões. Mas assim, eu sou a prova viva que realmente, cara, tu consegue fazer uma lista inteira disso daqui e não entender direito, que nem agora, ó. Eu tô tendo um problema básico aqui, tá vendo? Que provavelmente só eu estou tendo este problema com relação a como é que eu vou considerar as coisas aqui para força elástica e para força F. Deixa eu só fazer uma coisa então, já que a gente se encontra numa situação dessas. Energia potencial pouco me importa, eu tenho que achar a constante da mola, que nesse caso não tem o que fazer, né? Vou ter que achar a constante dele ali, peraí.
Aqui, essa daqui, eu só quero o desenho, tá? Por quê? Porque a gente vai usar a nossa IA de estimação para fazer uma pergunta que não é necessariamente, nesse caso aqui, a questão toda, tá? É só uma pergunta que eu espero que eu consiga fazer ela do jeito correto, né? Também não adianta nada se o cara não sabe perguntar, né? O que adianta ter uma IA para uso? Vou usar o DeepSeek, faz tempo. Ah, mas ele tem dificuldade com essas imagens. Esse é o problema, cara. Tá perdendo pro Gemini agora. É uma pena, né? Vamos fazer o teste aqui. Vamos lá. Como é que eu vou colocar aqui? É correto considerar que o trabalho calma lá. Será que vai assim? Quê? Remova os arquivos com falha. Oh, cara, tu tá muito mal, hein? Bah, o DeepSeek tá triste, cara. Tá muito triste, pô. Não. Eu não creio numa coisa dessas, cara, que eu vou ter que enviar de novo. Deixa eu catar aqui. Eu não quero estar olhando as imagens, porque às vezes tu tira print depois pra enviar pra outras pessoas e daí vai aparecer aqui. Mas acho que aqui só tem coisa de... aparentemente dos livros que eu tirei. Ó, não tá nem aparecendo, cara. Cara, o DeepSeek tá muito tosco, cara. Minha nossa. Eu sei que a culpa é minha de muita coisa ali, de ter enviado, mas, pô, tá muito triste, pô. Por que eu deixei isso aqui aberto se eu fui abrir em outra janela? Não sei. Vamos lá, vamos tentar de novo. Primeiro você e o prompt aqui que eu botei, eu não quero ter que refazer de novo, né? Não, vamos lá. Dá um enter aqui, sem imagem, sem nada, e dá outro aqui. Vamos ver o que sai. Da mesma pergunta, mesmo pedaço de lixo de pergunta, só que esse aqui ainda tem o contexto da imagem. Vamos olhar pro DeepSeek aqui. Vem cá. Nossa, calma lá, rapaz. A força F aplicada sobre a mola e a força elástica, que é menos kx restauradora, são forças de ação e reação, apenas se considerarmos a mola ideal, sem massa e desprezando efeitos inerciais. Na verdade, pela terceira lei de Newton, quando você aplica uma força F na mola, a mola aplica uma força menos F na sua mão. Tá, trabalho da força F sobre a mola. Quando esticamos ou comprimimos a mola lentamente, processo quase estático sem aceleração da massa da mola, a força aplicada a F é igual e oposta à força elástica em cada instante, ou seja, F é mais ou menos kx, considerando x como o deslocamento a partir da posição relaxada. O trabalho realizado por F ao deslocar a extremidade da mola de 0 até x, F é. Já meteu umas integral aqui só para ficar bonito, né? Tá, trabalho da força elástica sobre o agente externo ou sobre a mão. A força elástica sobre a mão é menos kx, tá? O trabalho da força elástica sobre o agente externo é essa jossa aqui, tá bom? Comparação. Trabalho dF sobre a mola mais 1/2 de kx quadrado. Trabalho da força elástica sobre o agente externo menos 1/2 de kx quadrado. Eles são simétricos, mas a pergunta diz: trabalho
que a força F faz sobre a mola é igual ao trabalho que a força elástica realiza, fui eu que escrevi. Se considerarmos oposição ao movimento como sendo o trabalho da força elástica sobre o mesmo que F atua, então sobre a mola F realiza mais 1 meio de kx quadrado, tarará, tá. Portanto, os trabalhos sobre a mola são opostos, não iguais. Eu sei que a qualidade da minha pergunta não é boa. Eu sei disso, mas não precisa também exagerar. Não precisa começar a humilhar, né, cara? Ai, ai, tá. Se a frase... Nossa, agora ele começa a picotar as coisas que eu falei, né? Só pra mostrar o quão ruim ficou a construção. Se a frase significa o trabalho de F sobre a mola igual ao trabalho da força elástica sobre a mola, isso está errado, eles têm sinais opostos. Se ela quer dizer o trabalho de F sobre a mola é igual em módulo ao trabalho que a força elástica realiza sobre o agente externo, em oposição ao movimento, aí sim são iguais em módulo, mas com sinais opostos. Tá. Tá bom, tá. Então eu posso considerar isso daí, tá tranquilo, não vai ter mal nenhum. Vamos ver o que o Gemini tem a dizer. Com a imagem, com o contexto, ele vai... Tá. Essa é uma excelente pergunta. Olha a diferença, olha a educação. Olha só, já começou melhor. Sobre um detalhe fundamental da física. Olha só, eu tenho essas perguntas, né? Eu consigo. A relação entre trabalho, energia e forças conservativas. A resposta curta é: cara, que bonitinho. Sim, em módulo, valor numérico, mas eles possuem sinais opostos. Legal. Para entender o porquê, vamos analisar o que está acontecendo fisicamente no sistema da imagem. Tá? O trabalho da força externa. Quando você puxa a mola com uma força F, você está transferindo energia para o sistema. Como a força F atua no mesmo sentido do deslocamento para cima, o trabalho realizado por ela é positivo. Tá. Esse trabalho representa a energia que você gastou para esticar a mola. Aqui um adendo que eu sempre falo, e assim, tem que falar 20 vezes. Eu estou lendo isso daqui, eu não estou tomando isso daqui como verdade absoluta. Eu não pego um pedaço de texto desses e saio feliz da vida só porque ele disse que eu fiz uma pergunta bacana acreditando. Sabe por quê? Porque tá ficando muito perigoso, cara. Os caras estão perguntando coisas, dados estatísticos, um monte de informação que às vezes nem o governo não tem essas informações a respeito da população, dos gastos e não sei o que. E as pessoas não têm vergonha, cara, de abrir o telefone e perguntar pro chat GPT, pro Gemini, pro DeepSeek ou pra qualquer porcaria, coisas assim que, cara, nem o governo, nem se ele fizesse um censo hoje, ele não ia ter essas informações. E as pessoas estão pegando isso e tomando como verdade absoluta. Quantas pessoas desapareceram em tal guerra de não sei que, de 1987 lá. Teve uma guerra lá no país lá, quantas pessoas sumiram? Aí sumiu 18 mil pessoas no final de tudo. E a pessoa pega esse número e aceita. E usa ele no argumento. Não, porque veja bem, porque olha só. E, cara, isso é absurdo, cara. É absurdo pra quem faz isso e é absurdo pra quem tá do lado ouvindo aquilo ali, vendo a pessoa consultar no telefone e perguntar pra porcaria de uma IA um dado desse valor, né? Desse tipo de coisa assim. E considerar como verdadeira aquela informação e seguir em frente. Então, assim, a gente tá lendo isso aqui, é muito bonitinho, né? Mas para tentar organizar as coisas. Pode ser que ele esteja mentindo, pode ser que eu saia daqui acreditando numa coisa que não tá bem certo. Pode ser. Talvez a gente chegue na resposta certa da questão. Pode ser. E depois se alguém vier falar assim, não, cara, tu tava errado, isso aí não é bem por aí, eu vou aceitar. Fala, não, beleza, como é que é então? Tem no livro? Tem, tá o livro, dá uma olhada lá, tem uma explicação muito boa. Pois eu vou lá olhar. Eu não vou falar assim, não, pô, mas veja, eu cheguei na resposta certa, cara. Como assim tá errado o que ele falou? Sabe, eu nunca que eu ia fazer uma coisa desse tipo de desconsiderar o conselho, a opinião de uma pessoa que está recomendando um livro, que está dizendo, não, pô, tá errado por tal coisa, e apresentando argumento em cima de uma porcaria de uma IA dessas aqui. Mas por não ter outro recurso agora, né,
a gente faz isso. E eu só tô parando pra te falar isso, cara, porque tá muito absurdo. Assim, tu assistir vídeos de pessoas debatendo sobre as coisas e usando como argumento a porcaria do chat. E às vezes a pessoa usa na hora, ali, junto com os outros. Não é que ela pegou esse dado antes de ir debater ou antes de conversar sobre o assunto. Não, na hora. Ah, quantos soldados participaram de tal conflito? Aí vai lá e ele te diz, ah, foram 22.700. Quantos desses eram homossexuais, por exemplo? Aí a IA te diz assim, ah, era mais ou menos 5% dos soldados. E a pessoa aceita isso daí e tu fala assim, como, cara? Não tem como é que tu aceita uma informação dessas assim e segue a vida. Como é que as pessoas ao teu redor aceitam essa informação e só segue, não, é 5% mais ou menos, eram gays. E é isso aí, é bacana, que legal, né? E, então, sabe, tu tá assistindo aquilo, parece que é uma piada de mau gosto, assim. Uma brincadeira, o cara acreditar nisso. Mas tá acontecendo, cara. E não tá acontecendo só com a geração mais nova, não, porque os. Não! Velho, novo, não importa a idade, tá seguindo o mesmo padrão. Fazendo perguntas desse tipo, acreditando na resposta e seguindo em frente. E a gente eu já conversei sobre isso umas quantas vezes. O livro, não é que o livro traga a verdade absoluta. Não, também não. Porém, todavia, entretanto, a pessoa para escrever um livro gasta muito tempo. Pelo menos gastava, né? Hoje em dia não é bem por aí, mas gastava muito tempo. E aí tu escrever um livro, né? Tu que um historiador com um monte de lixo dentro daquele livro, mentindo um monte, tu vai virar a piada dos outros. O teu livro, a chance dele vender ali não é tão grande, tu perde conceito com os teus colegas. Fazer assim, não, mas vendeu para um monte. Sim, vendeu, mas e os teus colegas de trabalho? E as pessoas com quem tu convive, as pessoas com quem talvez tu fosse fazer alguma pesquisa junto, fosse participar de alguma coisa, essas pessoas deixam de se aproximar de ti, tá? Elas realmente fogem, tá? Então, assim, existia uma perda muito grande de credibilidade se tu escrevesse um livro cheio de lixo, né? E falando, não, isso aqui são informações precisas e tá certo. Então, o livro ele é mais confiável por conta disso, tá? Porque algumas pessoas fazem as pesquisas e tudo mais e não inventa muita coisa para botar no meio. Porque se ela começar a inventar um monte de coisinha ali, ela vai perdendo credibilidade, perde tempo e a chance de não conseguir vender nada, né? Do livro é grande. Então, é mais confiável do que isso daqui. Então, por favor, não acredite nisso daqui, não leve isso aqui como 100%, sabe? Eu só não tô indo atrás de um livro, outro livro falando sobre força elástica e tudo mais, porque a gente não tem tempo, tá? Infelizmente, a gente não tem tempo para fazer essas coisas de vez em quando. Eu sei que eu falei isso no passado, falei, não, pessoal, quando a gente tiver uma dificuldade, no caso a gente e eu, né? Quando eu tiver uma dificuldade em algum assunto assim, a gente pode consultar outro livro, mas isso só vai acontecer se for um negócio muito tosco, assim, de eu não estar conseguindo avançar, de eu não estar conseguindo responder as questões. Aí sim, compensa pegar outro livro, até porque a gente pode aproveitar e comparar explicações, para vocês verem que existe uma diferença muito grande entre os professores, entre o que ele acha que é útil te explicar ou não, entre tu pegar um livro de volume único e um livro que vai tratar só do assunto do primeiro ano de física, depois outro que só trata do assunto do segundo, para te ver que realmente a quantidade de questões é maior, a explicação é diferente, tá? Mas aqui no momento eu vou me contentar com isso daqui, tá? Por enquanto a gente vai ficar com isso, mas tenho certeza, assim, cara, que se aparecer uma pessoa falando pra mim, não, pô, aquilo ali que tu leu, aquilo ali que tu fez, tá errado. Tu acertou por milagre, tu acertou porque porque Deus quis, assim, e tu acertou. Que foi um argumento que, cara, eu vi num vídeo, eu tava assistindo as questões de vestibular, que um professor pegou e comentou, cara, esse método que ele falou aí, cara, ele só acertou porque era essa a questão. Do jeito que ele tá ensinando, tentando ensinar vocês, ele só acertou porque era essa. Porque se fosse mais um décimo diferente o enunciado, ele tinha errado, usando o método dele. Só que ele falou de um jeito mais bonito e foi uma humilhação gratuita, porque o jeito como ele falou foi meio, né? Ele humilhou, mas o que ele queria dizer é isso, ó, pessoal, esse cara só acertou
Porque, eu não sei, porque para essa questão aí dele mostrou um exemplo, seguindo o mesmo raciocínio do cara, falando, ó, se vocês for seguir esse exemplo, for seguir nessa linha de pensamento e for fazer uma questão similar, vocês vão errar. E aí resolveu uma assim. E eu achei bacana que o cara, o dono do canal, não excluiu o comentário dele, sabe? Das duas pessoas na volta, porque daí reúne. Cara, quando começa uma rinha, reúne um monte de gente na volta, né? E desse tipo assim. E as pessoas ali vendo, olhando pra questão e comentando e tal. E aqui, no caso, se acontecer isso, deu só acertar as questões por um acaso, por um milagre da vida e tiver com o raciocínio errado e alguém falar, eu não vou parar e falar assim, não, mas o Gemini me disse que era assim, disse que estava certo e eu aceito assim e cheguei na resposta e pronto. Não, jamais, eu de jeito nenhum que ia cometer esse erro, tá? Mas voltando pra cá, o que ele tem pra gente aqui? A mola, por sua vez, quer voltar à sua posição original. A força elástica atua no sentido oposto ao deslocamento, por isso o trabalho realizado pela força elástica é negativo. Tá, até aí muito obrigado, mas eu já sabia. Aí ele vai usar o argumento da variação da energia potencial elástica, meio que legal, é o que a gente está começando a ver, mas não era assim que eu queria a explicação. Aí, por que os valores são iguais? Se considerarmos que a mola foi puxada de forma lenta e gradual, em equilíbrio estático ou com velocidade constante, a força que você aplica a F é exatamente igual à força elástica em cada ponto do trajeto. Nesse cenário, o trabalho da força F aumenta a energia potencial elástica do sistema e o trabalho da força elástica opõe-se ao movimento, armazenando essa energia na estrutura da mola. Conclusão: o trabalho total líquido sobre a mola é zero, se não houver variação da energia cinética, e o que implica que o trabalho da força elástica, o trabalho da força F mais o trabalho da força elástica é igual a zero, tá. Portanto, é correto dizer que elas são equivalentes em magnitude. O que você faz de trabalho positivo, a mola recebe como trabalho negativo para converter em energia potencial elástica. Você gostaria de ajuda para calcular o valor exato do trabalho com base nos dados da imagem? Eu quero, sim, eu quero só pra ver se tá certo com o valor que eu achei. Tá, então eu errei alguma quantia muito tosca lá, né? Tá, vamos ver. Força igual a kx. Tá, aqui deu 10 mil newtons pra coisa. Beleza. O que que eu fiz errado? Eu fiz algo muito mal, né, cara? Ai, ai, eu fiz mesmo. Mas enfim, só igualando ao F igual a kx foi. Tá. O cálculo do trabalho é 8 joules. Legal, legal. É, com K igual a 10 mil ali, aí tudo segue bem, né? Vai dar metade do valor que eu consegui. Tá, mas... ele achou o valor da constante e depois calculou. Pô, mas... Não, não, sim, tá, mas faz sentido, né? Ele obteve 8 porque o K é a metade, tá? Certo. Mas então, o valor que eu obtive já tá errado já de começo, né? Porque eu calculei o trabalho da força F. Tá, foi. Deve ter sido alguma coisa estúpida que eu fiz, não foi? Força vezes o deslocamento. Pá. Isso aqui era pra dar a mesma coisa do trabalho ali, tá? Então calma lá. Calma lá, vamos lá. Tá mal a coisa pro meu lado, não tá? Tá muito feia.
Aqui ele só substitui o nosso F por 400 newtons, considerando que a força elástica é isso. Em vez de lidar com trabalho, ele fez já direto só essa consideração. F igual a kx, acabou. Ok. Tudo bem. Tudo bem, tudo bom. Vamos apagar isso aqui então. A gente vai devagarinho, né? Pra que ter pressa? Então, relações aqui. Certamente. Newvils é igual ao nosso K, que a gente não sabe, vezes o tal do X, que é 0,04 metros. Muito bem. Cara, então aqui o nosso K vai ser igual a 400 dividido por 0,04 Newton por metro. Bacana, né? Bem bacana. Se eu multiplicar isso aqui por 100, se bem que deixa isso aqui quieto, a gente faz na outra. Então aqui, ó. Aqui também multiplicando por 100 vai ficar só 4. E 4 dividido por 4 dá 1. Então, isso aqui pode dispensar. O meu problema de estar considerando que a nossa força F é igual a kx é que é complicado. Como é que eu justifico a coisa? Tudo. Se tá em equilíbrio. Também tem essa, né? Então, talvez eu esteja complicando a vida demais. Aqui minha cabeça pensa que a força elástica ali, ela vai aumentando, né? Com o passar do tempo vai puxando o bloquinho e o F vai aumentando. Não fica constante todo momento. A força elástica, no caso, puxando para trás. Deixa eu só arrumar uma parede aqui pra gente prender uma mola para tentar organizar os pensamentos. Certo? Certamente. Então, puxa a mola aqui. 2, 3, 4. Prendeu aqui. Tá. Se aqui tá em equilíbrio, né? Se a gente considerar que essa coisa tá em equilíbrio, beleza. Então, a força elástica, a nossa força F tá puxando aqui da esquerda para direita, nesse caso, né? E a força elástica estaria aqui do outro lado, né? Com mesma intensidade, puxando para cá. Beleza. Então, nessa distância, nessa situação, a nossa força elástica seria em módulo igual à força F, certo? Que eu imagino que é o que eu deveria ter feito, né? Mas a minha cabeça, ela... É que também eu tento entender, tem coisas que não é tão simples assim, de uma cabeça pequena que nem a minha entender, né? E eu tento compreender como é que funciona, porque eu fiquei imaginando, pô, a força F tá puxando ali, esticando a mola, e a força elástica, porque a força F é constante, né? Tá puxando aqui, constante, bonitinha, mas a força elástica, que ele mostrou, ela varia porque é o nosso F igual a kx, né? Então, o K é constante e a distância vai mudando. Se a distância muda, a força muda. Então, o que me prendeu na cabeça foi isso, ó. Vou considerar que aqui é o nosso zero. Então, eu estou puxando isso aqui com a força constante e a minha força elástica, ela vai variando. Quanto mais aumenta a distância aqui, maior vai ficando a força elástica, não vai? E essa é constante. E eu pensando, cara, como é que eu vou usar isso, cara? Mas, pô, considerando isso aqui em equilíbrio, né, nessa posição, aí eu acho que tá tudo bem, né? Em 4 centímetros aqui, que daí a gente pode igualar os módulos das duas, falar, bom, tá em equilíbrio, tem que ser o mesmo valor.
E anteriormente aqui, esquece, né? Por exemplo, aqui assim, qual que seria a força elástica? Não sei, esquece, cara. Só pensa nessa situação. E é isso, talvez agora as coisas se resolvam. Beleza. Então eu tenho o meu K. E, bom... ele quer... Ah, pera lá. Fecha isso aqui. E foi útil, tá? Foi útil, ajudou bastante. Não é o que eu preciso. Só voltando para a pergunta, né? Porque o mais importante de tudo, qual é a energia potencial armazenada? Bom, já que eu achei a mola, então o meu X agora vai ser 0,02 metros, né? Que é o que ele quer saber, eu achei o K. Então, energia potencial vai ser kx ao quadrado sobre 2. Então, 10.000. Aqui, 10 e 3 zeros, bonitinho. Vezes x ao quadrado, no caso, então vai ser 2 sobre 100. Dividido por 2. Olha, isso é numerador. Eu vou deixar isso aqui quieto do jeito que tá. Precisa? Acho que não. Vou botar o joule aqui. É muita dúvida para um ser humano só, né, cara? É muito complicado. Então, vamos lá. Esse 2 aqui que está no denominador, eu posso dividir esse 10.000 aqui que está no numerador. Então, aqui o 10 por 2 vai dar 5. E agora, eu teria esse 5 aqui. Bom, esse 2 ao quadrado a gente vai ter 4. Esse 100 ao quadrado é só botar mais 2 zeros aqui na frente. Então, ficaria com 5.000 vezes 4, dividido por 10.000. Coisa interessante, né? Que esse 1.000 aqui pode simplificar com isso aqui. Aí 5 dividido por 10, né? Esse 5 aqui dá pra dividir por 5 vira 1. Esse 10 por 5 vira 2. E aí 4 por 2 é 2. Pronto, chegamos em 2 joules aí. Que maravilhoso, né? Que maravilhoso. Agora está certo. É, 2 joules mesmo. Tá bom. Aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos a gente conseguir resolver isso aqui. E na 12. Um corpo é preso à extremidade livre de uma mola helicoidal de constante elástica K igual a... Olha, outro aqui, o bobo, cara. Ai, ai, mas tudo bem. Não dá pra escrever 800, né? Não. E aí... Tá, a gente tem um esquema aí. Determine a energia potencial armazenada pelo sistema ao se distender a mola 10 centímetros. Então, o nosso X seria, bom, 10 dividido por 100 é 1 dividido por 10, que é 0,1 metros. E aí a energia potencial elástica vai ser o K vezes o nosso x ao quadrado. X vai ser 0,1 ou 1 sobre 10 dividido por 2. Pronto. E isso joule, né? Já é bom surgir a unidade aí rápido. Tá, e toda vez agora que ele fala em distender o sistema, eu imagino que puxou um pouco e aí ficou paradinho em equilíbrio. E aí o módulo da força F aqui seria igual ao da elástica. E tudo mais, né? É um bom pensamento. Se vai funcionar, já não sei. Tá bom. Daqui a gente vai tirar o quê? Bom, vai ficar 800 dividido por 100. E tudo isso dividido por 2. 800 por 100 vai ser 8. E 8 sobre 2, 4. É isso. 4 joules. Vamos usar a 12. É bom acertar de vez em quando, né? Muito bom. E na 13. No exercício anterior, quando... Calma lá.
Quanto deveria ser distendida a mola para que a energia potencial elástica armazenada fosse igual a 16 joules? Cara, não sei, cara, eu não sei. Tu me faz cada pergunta, né? Você vai tendo intimidade e começa essas perguntas assim. O que eu preciso aqui? Preciso do K. É a única informação útil. Então, energia potencial é kx ao quadrado sobre 2. 2 só. Depois, é só substituir valores, né, cara? Pega isso aqui. Igual a 16. Tá certo. Tá muito mais do que certo. Então aqui a gente vai ter 800x quadrado. Bom, mas 800 por 2 é 400, né? Vamos combinar que fica melhor. Igual a 16. Compensa ficar fazendo a simplificação nesse momento? Não. Então, x quadrado vai ser 16 sobre 400, que nesse caso aqui o nosso x vai ser 4 sobre 20 metros, né? Aí, cara, aqui tu divide primeiro por 2, né? Não vai dividir por 4, não faça isso. Então isso aqui dividido por 2 vai dar 2, o 20 por 2 dá 10. E agora 2 dividido por 10 é 0,2. Muito mais agradável de entregar a resposta assim, né? Então é isso, 0,2 metros. Ou 0,20 com dois algarismos significativos, tanto faz, tá? Não, quer dizer, tanto faz não. A gente não está dando o devido valor que o livro merecia, por isso a gente não está colocando os algarismos significativos com o padrão que ele está apresentando nas questões. Só isso, né? Mas é isso aí. Então, 0,2 foi embora. Agora a gente vai ter as de verificação, né? Tá, então vamos pro V9 aqui. Um bloco de massa 5 kg está sobre o tampo de uma mesa de altura 1 metro. Sim, senhor. No piso superior de uma casa, como mostra a figura. Tá. 5 kg. Calma lá, que é massa, né? A altura linha que a gente está considerando aí é 1 metro. Tá. E o H seria no solo, né? Que a gente consideraria. Mas vamos por partes aqui. A energia potencial gravitacional do bloco em relação ao piso da sala onde se encontra. E nesse caso, o nosso H que a gente vai usar é 1 metro mesmo, né? Então a nossa energia potencial gravitacional é o mgh. Então, massa 5 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Eu não vi se ele dá o valor do G. Dá, tá aqui embaixo. 10. Padrão de sempre. Tá. Vezes a altura, nesse caso é o nosso H', que é 1 metro. Tá, então isso aqui vai ser 5 vezes 10, que dá 50 joules. Por quê? Porque quilograma metro segundo quadrado é newton, vezes metro é joule. Então, a unidade pelo menos está certa. Letra B. A energia potencial gravitacional do bloco em relação ao nível da rua. Em relação ao nível da rua, tem mais 2,5 metros aqui para baixo. Então, tem 1 metro aqui da mesa, mais esse dá 3,5. Então, e é isso aí. Então, energia potencial vai ser massa, que era quanto mesmo? 5 kg.
quase a mesma coisa, né? Como é quase a mesma coisa, a gente pode fazer usando isso aqui como referência, tá? Massa vezes o G vezes o H aqui, que no caso é 3,5. Bom, e aqui eu tenho escolhas, né? O que eu vou fazer? Eu posso fazer o energia potencial igual ao nosso 5 vezes 35 aqui, se eu multiplicar o 10 pelo 3,5. É isso. E aqui vai tirar o quê? Cara, 5 vezes 30 é... 150. 5 vezes 5 é 25, então 175. E para a letra C, essa eu posso ter errado, tá? Mas paciência. A variação de energia potencial do bloco ao ser transportado do local onde se encontrava até o nível da rua. Interessante, né? Então, nesse caso, a energia potencial vai ser igual à energia potencial inicial, que seria essa daqui, que é considerar a altura toda, né? Considerando tudo. Mas no caso vai ser a final menos a inicial. A final é zero, porque a altura no solo lá a gente está considerando como zero. Então vai ser menos isso daqui, basicamente, né? A energia potencial final menos a inicial, sobraria só isso de resposta. Eu não sei porque eu tento explicar o que todo mundo sabe, né? Mas é mais forte do que eu. É mais pra mim justificar pra minha cabeça do que pra vocês, de qualquer forma. Então, acostumem-se com isso. Essa aqui é a V9. V9, 50 joules, maravilhoso. Letra B, 175. E letra C, 175. Ele pediu o módulo, variação da energia a ser transportada. Não, mas foi uma variação de 175 joules, mas tá certo, tá. Por que eu tô implicando com a resposta tá certa? Eu botei menos, mas a culpa é minha, né? Ele deve ter pedido, eu só queria em módulo e eu acabei colocando menos. Deixa eu arrumar isso aqui então. Não. Agora foi. Deixa assim. Tanto faz. Depois, o que mais? Não tem mais nada aqui. Tem a V10. E na V10 uma força de intensidade 200 newtons. Isso aqui tá começando a me incomodar, cara, mas só um pouquinho. Porque não tem a menor necessidade de escrever nessa forma, cara. Escolhe uns números que façam sentido, cara, porque tu botar em notação. Tá, calma lá. Uma força de intensidade 200 newtons deforma 5 centímetros uma mola helicoidal. Então X vai ser 5 sobre 100 metros, tá? Vou deixar assim porque a gente vai acabar usando daquele jeito ali mesmo. Qual a energia potencial elástica que a mola armazena quando deformada 20 centímetros? Muito bem, é uma pergunta justa, não é? A pergunta é justa, olha só o que o cara fala, né? Tá. Primeiro, com isso daqui a gente vai encontrar a constante da mola, né? A constante elástica lá. Aí o que acontece? Se ele deforma, o pensamento é esse daqui. Eu puxei o broquinho, tá em equilíbrio, né? Puxei até essa posição. Aí tem uma certa energia armazenada. Então, nesse momento aqui, o módulo da força elástica é o mesmo da força F que está puxando ele. Então,
se encontra nessa situação, a gente usa o quê? F igual a kx. Simples assim. Aí no caso, nossa força elástica, né? O nosso fel. Aí, meu bem, pense bem. É só substituir valores, né? Pô, o F é 200. Caramba, como é que eu me paro contemplando uma coisa dessas, cara? O meu K é o que eu quero saber, nesse caso, e o X foi 5 sobre 100. Então tá. Então fica 5 aqui, dividido por 100, deu. O que acontece aqui? Se eu dividir ambos os lados aí por 5, mas não, deixa pra fazer no próximo, né? Se é pra fazer alterações. E aqui é metro, no caso, unidade. Ficou só faltando isso. Então aqui vai dar 1, né? Dividindo por 5. 20 dividido por 5 vai dar 4. E aí se eu multiplicar ambos os lados por 100 metros... Por 100 metros, multiplicar, não, por 100. O metro é a unidade, ele está separadinho aqui do lado. Ele está no numerador das unidades, se fosse considerar. Então multiplica por 100, eu vou ficar com K igual a 40 vezes 100, é só botar mais 3 zeros aqui. 2 zeros, né, cara? Minha nossa, vezes 100, bota 3, né? Tá certo, quem bota 1, bota 2, né? Isso vai ser Newton sobre metro. Então, dividindo ambos os lados por m, né? Aí ficaria bonitinho. Tá. Então, essa é a constante. A energia potencial, nesse caso, vai ser o nosso K vezes o X, que agora é 20 sobre 100, certo? Isso. Ou 2 sobre 10, também fica bom, né? Também fica bom. Quadrado dividido por 2. Isso joule já, né? Porque a gente já é prático, já bota as unidades certinho. E aí? E aí que esse 4 aqui eu posso dividir por 2, vai ficar 2. Isso aqui vai embora. E agora só tem que me livrar disso aqui. Então o 2 ao quadrado vai ser 4. E o 10 ao quadrado fica 100. Muito bem, cara, esse 100 aqui, certamente, que vai se livrar desses 2 zeros. E aqui o 4 vezes 20 dá 80. Então a energia potencial vai ser 80 joules. Se eu puxar 20 centímetros, essa porcaria demola. É isso aí, vamos pro V10 então. 80. Já tá começando a melhorar a situação do ser humano. Mas tá começando a melhorar com força. E a V11, um pequeno veículo é preso à extremidade livre de uma mola de constante elástica 5. Ah, não, de novo. De novo que tu me vem com essa, cara. Não, depois ninguém sabe por que não gosta da física e da matemática, né? Não. O que tu acha que é um ser humano normal, humilde, que tá com fome, 10 e pouco da manhã, dentro de uma sala de aula sem ventilador, sente? O que tu acha que ele sente quando olha pra uma porcaria dessa aqui? Eu só queria saber isso, né, cara? O que será que sente? Determine a energia potencial elástica armazenada pelo sistema quando a mola é distendida 5 centímetros. Sim, senhor. Sim, senhor. Então o X é 5 sobre 100 metros. Muito bem. Então, energia potencial é o nosso K vezes o X elevado ao quadrado dividido por 2. Cara, bom, esse 2 aí podia ir embora, né? Esse 2 podia. Se eu
Mas deixa quieto ele por enquanto aí, que ele tá quietinho, deixa ele. Mas a vontade é grande de se livrar dele, né? Vamos lá. Então aqui eu vou dividir por 2, vai dar 1, esse 50 por 2 vai ficar 25. E agora a vida segue, não segue? Esse 5 ao quadrado vai dar 25. E o 100 ao quadrado é só botar 2 zeros aqui. E tá resolvido o problema. Pronto. Aqui, cara, a gente faz o que então? Olha, esse 10 aqui, dá pra dividir esse outro aqui do numerador. Pronto, uma coisa a menos. Veja, 10 dividido por 5, a gente vai ter 2, não vai? Então 25 dividido por 5 vai ficar 5. 20 dividido por 5, a gente vai ter 4. E 5 dividido por 5 é 1. E agora ficou com isso aqui. 40. 40 dá por 5, né? Dá. 5 vezes 8 é 40. Talvez seja um jeito. 8 aqui. E aqui 25 por 5 vai ser 5. É um dilema, não? É um dilema. O que eu faço agora? Se eu dividir isso aqui por... fica muito feio, cara. Se eu botasse 50 aqui... né? Se eu multiplicar por 10 ambos, não vai resolver muita coisa, né? Mas tenta, vai lá. Se não der, joga pra calculadora. 50 por 2 é 25. Eu volto pro que eu tinha. É grande porcaria, tá? Então eu vou jogar isso aqui na calculadora, porque ele não vai entregar a resposta assim, tá? Certamente que não vai. Eu não tenho meu caderninho aqui pra pegar uma resposta boa. Tá, então a gente teria isso aqui. Só que esse daqui já é outro valor assim que também começa a ser justo tu converter isso aqui para notação científica, tá? Ou escrever isso na forma de anotação. Por quê? Porque é um númerozinho meio feio, né? Assim, para entregar direto. Então a gente bota o 0 ali, vamos lá. Para fazer essa conversão eu teria que deslocar a vírgula uma casa para a direita só. Então ela viria parar aqui. E com isso eu só tenho que subtrair 1 aqui no expoente do 10. Então, ficaria assim, 6,25 vezes 10 a menos 1. Tá certo, meu garoto, tá certo. Quando eu arrumo na forma de notação, tu não coloca. Tu não tinha visto, cara. Já disse isso. Eu não olho pro gabarito, não tô nem aí pro gabarito das outras questões. 0,625. E também eu esqueço, né? Pô, por favor, se se fosse depender de mim lembrar da resposta do gabarito, eu não ia sair daqui nunca, né, cara? Aí, 2 horas na mesma questão. Ai, ai, cara, mas enfim, tá. A gente chegou na resposta, eu só aí, nesse caso aqui eu acho que fica melhor assim, tá? Não sei, aqui já começa a justificar por conta do tamanho do número e tal, e coisa. Mas ele não quis, né? O que eu posso fazer? Tá, então o V12 então, o V11 foi o que a gente fez. Vamos lá. No V12, no exercício anterior, tá, de novo retomando o exercício anterior, cara. Tu já não tinha feito isso na outra? Ou eu tô... já tinha feito, não tô viajando não. No exercício anterior, para que se armazenassem 40 joules de energia potencial elástica, qual deveria ser a deformação da mola? Boa pergunta. Boa mesmo. Mas eu não sei nem por onde começar a te responder uma pergunta tão boa dessas, hein? Vamos pegar o nosso K aqui.
Caramba, cara, se eu recebesse uma dessas por dia eu estaria feliz. Bom, a gente vai ter então a questão do kx ao quadrado sobre 2 igual a nossa energia potencial. E a partir daqui segue a vida. 500 x ao quadrado dividido por 2 igual a 40. Muito bem. E aí vem aquela questãozinha básica da vida, né? Isso aqui vai ser em metro, né? Que é o nosso x. As unidades já tá todo mundo arrumado. Se eu dividir o 5 aqui por 5 vai dar 1. O 40 por 5 a gente vai ter 8. Se eu multiplicar ambos os lados por 2, aqui vai ficar 16. Já melhorou bastante, né? Então meu x ao quadrado vai ser 16 dividido por 100 metros. E aqui é que compensa tu não ter pressa para fazer as coisas, né? Deixa quieto assim, agora tu tira a raiz quadrada, não simplifica mais do que isso daqui, né? Se bem que se eu dividisse por 4 ainda não ia ter problema, né? Porque a gente ia ficar com 16 dividido por 4, que vai ser 4. 100 dividido por 4, que dá 25. E aí tá sereno ainda para tirar a raiz quadrada, né? Então o x vai ser 2 sobre 5 metros. O que acontece? Se eu pegar esse 2 e multiplicar por 10 vai ficar 20. E o 5 multiplicar por 10 dá 50. 20 dividido por 5, 4. 50 dividido por 5, 10. 4 dividido por 10, 0,4. E tá pronto. Simples e básico, né? É só isso, o V12. Então tá bom. O 0,4. Ele botou o 0,40 dele porque ele é feliz, né? Ele vive uma vida muito alegre. Eu já não posso dizer o mesmo. Tá, revisão então. Infelizmente, né? Tá. No rótulo de uma lata de leite em pó, lê-se: valor energético 1509 kJ por 100 gramas. Ah, mas não pode. Grama já não serve pra gente, né? Já pode ver que vai ter que sumir. Ou 361 quilocalorias. O dia que a gente viu caloria mesmo, ele falou de caloria pra gente, né? Tinha relação com joule. Ou não falou ainda, não lembro. Eu sei que a gente viu rapidamente cavalo vapor e outras coisas ali. Horsepower lá. Mas não sei, cara. Tá, se toda a energia armazenada em uma lata contendo 400 gramas de leite fosse utilizada para levantar um objeto de 10 kg, a altura atingida seria aproximadamente... Cara, ia ser uma coisa, né? Ia ser uma coisa. Cada pergunta, né, cara, é uma pergunta magnífica atrás da outra. Que eu não sei responder, esse é o grande problema. Tá, é 400 as perguntas, né, cara? Se eu soubesse responder, ia ter sido tão bonitinho, mas não é, né? Tá, então, eu só... Como é 400, pra mim encontrar a quantidade de kilojoule, eu vou ficar com joule mesmo, porque não adianta, né? Caloria pra gente não serve.
de nada. Tá, se 100 tem isso aqui, 400 gramas seriam 4 vezes a mais do que isso. Então a energia que a gente está falando aqui, que a gente está buscando, energia potencial, seria igual a 1509 vezes 4. Então, 4 vezes 1509. Quilojoule. Caramba. Então é isso. Essa, no caso, é a energia que a gente teria que dar pro corpinho. O que a gente vai pro bloco, sei lá, o que ele falou que tinha que subir? Um corpo, um peso, não sei. Um objeto, tá? Então a única coisa que a gente precisa é a altura, né? Pra gente erguer ele e pra ele ter essa energia potencial gravitacional, né? Certo? Então qual é que é o H que a gente vai ter? Não sei. A equação EP igual a mgh. Tá? Então a energia que a gente espera que ele tenha nessa altura seria essa daqui. Ou que a gente teria disponível para gastar para ficar puxando ele até essa altura. Seria isso aqui. Tá, ou pelo menos eu espero que seja. Então massa é 10 vezes o G, que é 10, vezes o tal do H. Isso aqui vai ser igual a essa coisa toda. Em metros, certo? Em metros. Problema é... Não, deixa quieto. Deixa quieto isso aí, por enquanto. O que a gente teria de unidade aqui? Massa é quilograma. Vamos ver se bate as unidades, né? Não adianta sair fazendo. O G é metro por segundo ao quadrado e o H a gente não tem. Então, quilograma, metro, segundo ao quadrado, isso aqui é Newton, tá? Tá bom? Perguntando, né? Tá bom? Tá bom? Você entendeu? Você entendeu bem? Então, tá bom. Tá, troca isso aqui para newtons. Depois, troca esse joule aqui para newton vezes metro. E aí o que acontece? Simplificações, né? Newton vai embora aqui também. Então, K metro. Esse K é 1000, tá? É só o que ele quer dizer. É que temos 1000 aqui. Então, 2, 3, pronto. É grande, hein? Bom, isso aqui não faz sentido. Tá errado. Tá errado. Eu errei não sei aonde, mas eu sei que eu errei. Por quê? Porque o número é muito grande. Esse é o problema do número, o tamanho dele. Tá, se a gente apagar isso aqui, o H seria 4 vezes 15 mil, dá 60 mil metros de altura, cara. Não tá certo isso aí. Esquece. Ah, mas não, pô, 60 mil metros, cara, não, tu tem noção, cara, não faz sentido essa resposta. Mas vamos ver. Sem muita esperança, ó, 60.360 metros. Aí tu vai olhar na resposta, 60 quilômetros. Tem uma possibilidade, hein? 25 centímetros, 15 centímetros. Centímetro já nem é muito pouco, né? 400 metros, se eu tivesse que chutar. Letra C. Parece bem mais, mas tem 60 quilômetros. Cada quilômetro é 1000 metros. Então aqui tem 60 quilômetros e 360 metros, bem dizer. Então eu vou ficar com a letra E. Mas muito desconfiado, tá? Da minha resposta. Que questão é essa, beleza? O R9. Então vou botar um R10 aqui já. Ficar arrumadinho. R9. Letra E. Caramba, cara, mas uma lata de leite de 400 gramas forneceria, se tudo fosse aproveitado, né? Claro. Forneceria energia suficiente para arrastar um corpo. Pô, é muita coisa, né, cara? Mas tudo bem. A gente aceita a resposta e segue em frente, né? Por que eu vou discordar? E a 10. 3 corpos A, B e C de mesma massa estão a uma mesma altura H. Tá. Até aqui, beleza. O primeiro cai em queda livre sobre o solo. O segundo rola pela rampa e atinge o solo.
e o terceiro é lançado horizontalmente para depois se chocar contra o solo. Ok. Sendo a variação de energia do A, a variação, o ΔB e o ΔC, as variações de energia potencial, dA, B e C, respectivamente, podemos escrever. Tá, eles têm a mesma massa. Então vamos lá. O que a gente tem para energia potencial? Que é massa vezes o G, que é a aceleração da gravidade, vezes a altura. Então, para os três, a variação de energia potencial seria a mesma, né? A energia potencial inicial seria mgh para todos, exatamente isso. E a final, como o H aqui, se a gente considerar aqui como sendo zero, né, no chão, então a final seria zero para todo mundo. A inicial é igual para todo mundo e a final também é igual para todo mundo. Então, onde é que a gente tem uma possibilidade dessas? Na letra E, de novo. Igual. Não tem nem o que ver. Como eu tô começando a gostar dessas questões, né, cara? A gente olhar e analisar as coisas, dizer se tá certo ou tá errado. E não olhar na resposta antes de seguir em frente, né? É meio que necessário. Mas tá aí, letra E também. E a 11, o que a gente vai ter nessa brincadeira aqui? O gráfico representa a dependência entre a deformação sofrida por uma mola e a força deformadora. A mola tem uma das extremidades fixa num ponto e a outra extremidade é solicitada por uma força F no sentido de aumentar-lhe o comprimento. Nessas condições, determine a constante elástica do sistema, tá? Vamos lá. Neste caso aqui, quando... Tá, eu tenho que... não, mas eu tenho os valores aqui, cara. Quando a deformação for 0,2 metros, a força em newtons aqui vai ser 500 newtons, tá? Então, considerando que ele puxou o broquinho, 500 newtons aqui nessa distância de 0,2, tá equilibrado, que ele tá paradinho, quieto, e a força elástica aqui tá puxando no sentido contrário, logo a intensidade dessas forças aí vai ser a mesma, e a gente segue no padrão de sempre. Então, eu posso dizer que o meu F é 500 e depois a distância, o nosso X é 0,2 metros. E aí, bom, a força elástica no caso é igual a kx. Nesse caso o módulo das duas é o mesmo, então a gente pode dizer que 500 newtons é igual a 0,2K. Isso a metros. Pronto. Tá ótimo. Então o nosso K vai ser 500 sobre 0,2 Newton por metro. Tá aí. E daí? E daí que se eu multiplicar esse 500 por 10, esse 0,2 aqui por 10, a gente fica com essa situação. 50 dividido por 2 é 25. Eu posso descartar isso aqui. Tá, então o nosso K, 2.500. Pela primeira vez um número pequeno pro K, comparado com os outros que eu tava vendo hoje. É isso aí, 2.500. Tá, cara, mas aí não foi isso que ele perguntou, foi? A constante foi. A primeira vez eu achei que ele pediu, né? De primeira, então. Então tá aí a letra B. A energia potencial elástica armazenada pelo sistema quando a deformação for igual a 0,2 metros. Tudo bem. Energia potencial vai ser o nosso K, 2.500,
vezes a deformação, que é 0,2, né? Então, que seria 2 dividido por 10 ao quadrado. Bichinho chato, né, cara? Bicho chato. Isso dividido por 2. Bom, o que acontece? 2 dividido por 2 vai dar 1. 10 dividido por 2 dá 5. O que fica melhor pra gente trabalhar, né? Ai, ai. Que vida, não? Esse terneiro não berrava, cara. Ele não incomodava. O que acontece? Tem uma vaca reinando. E o terneiro não é capado. Eu acho que vai ficar assim mesmo, né? Pra touro mesmo. Só que ele é novo ainda, cara. Pra tá sarneando uma hora dessas. É isso que me impressiona do bicho. Nem tem altura, cara. Essa é a questão. Não existe altura, nada. É só instinto, né? O puro instinto mesmo. Então esse 1 ao quadrado aqui vai ser 1 vezes, vai ficar no numerador. Esse 5 aqui ao quadrado a gente vai ter 25. Então dá para descartar isso aqui. Agora 25 dividido por 25 vai dar 1. E esse 25 aqui vai embora. E a gente fica com 100 dividido por 2, que vai dar 50. Olha que alegria, né? Seria bom poder fazer isso no caderno também, né? Editar as continhas no meio, né? Mas não dá. Tá, essa é a 11. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, deve ser... Eu vou ver se não tem de marcar aqui, porque... Às vezes tem e eu tô indo lá olhar a resposta e não tem o que eu procuro. Não tem de marcar nada. Tá bom. 2,5 vezes 10 a 3 Newton por metro e 50 joules para a letra B. Se a gente acertou a letra B, mas aqui 2,5 vezes 10 a 3 é 2.500, tá? Que foi o que a gente achou, tá? E 50, mas o que eu ia dizer é que se a gente acertou a letra B é porque certamente a gente acertou a letra A. Ia ser muita sorte tu errar a primeira e acertar a segunda precisando do valor que tu encontrou na primeira. Que mais? Uma mola de constante elástica 10 newtons por metro é esticada desde a sua posição de equilíbrio até uma posição que seu comprimento aumentou 20 centímetros. Mas que legal, cara. Que legal. Muito bacana. Como é que eu vou interpretar isso? A cadeira velha já se entregando. Ela vai ter que aguentar mais um ano, pobrezinha. 20 centímetros. A energia potencial da mola esticada é... Da sua posição de equilíbrio até uma posição em que o comprimento aumentou 20 centímetros. Calma lá. Segura. Segura que a gente pensa, né? Nesse pequeno intervalo de tempo aí. Então vamos lá. Bota aqui uma parede. É necessário existir esta parede. Vamos desenhar nossa mola. Então, olha aí a molinha, coisa bonita, se esticando tudo, pronto. Então, aqui seria a posição inicial dela. Tá? Então esse aqui seria o comprimento C. Não sei se eu vou usar C. É o D, tá? Vai ser o D. Por mais ruim que seja de colocar, seria a distância ou o comprimento inicial dela, tá? Então, nessa situação, ela tem D mais 20. Na situação de baixo, né? Aqui tudo, D mais 20. Tá, pra que isso me serve? Cara, não sei ainda. Só que 20 centímetros é muito ruim trabalhar com centímetro, né? O que eu posso considerar aqui, cara? Isso importa? Não, na verdade, essa informação só... Posição em que o seu comprimento aumentou. Calma lá. Esticada desde sua posição de equilíbrio. Isso só quer dizer que ela... deslocou 20 centímetros do... vai dormir, cara. Eu perdendo meu tempo aqui, pô. X igual a 0... Não, calma lá. Deixa assim, ó. 20 sobre 100 metros.
Aí tu divide isso aqui por 10, divide isso aqui por 10, fica assim, deixa assim quieto. Tá, beleza, só isso que eu preciso, né? Por que eu tô voltando pra cá? É só isso, cara. Então a energia cinética vai ser igual ao nosso K, que é 100, vezes o X, que a gente tem aí 2 sobre 10, elevado ao quadrado, dividido por 2. Isso joule. Uma continha fácil, né, cara? Podia ser a última aqui para encerrar o vídeo, mas não vai ser. Infelizmente. Então aqui esse 2 ao quadrado vai dar 4, o 10 ao quadrado a gente vai ter 100. Aí o que acontece? Esse 100 aqui dividido pelo do denominadorzinho aqui vai virar 1. Então no caso a gente teria 4 sobre 2, que é 2 joules. Mais alguma coisa? Nope. E tenho isso? Não. Em nenhuma das opções. Minha nossa, hein? Que maravilhoso, cara. Que maravilhoso. Não tem nenhuma opção com isso, pô. Tá, mas 20 centímetros é 2, é 0,2 metros. Ou 2 sobre 10. Ficaria 4 sobre 100, aqui é 100. Ah, é 10 newtons a coisa. Ah, tá explicado. Tá explicado. Olha só, o cara cometeu um erro básico na vida, não? Não, vamos acabar o vídeo tranquilamente. Pois é o jeito de acabar mesmo. Tá, então de novo. 2 ao quadrado é 4. 10 ao quadrado vai ficar 100. Aí descarta isso daqui. Esse 10 aqui dá para dividir por esse. Então a gente ficaria com 4 sobre 10 dividido por 2. O que acontece nesse caso aqui? Quando tu tem uma fração sendo dividida por um número, tu pode multiplicar esse número pelo denominador da tua fração. Aí ficaria 4 dividido por 2 vezes 10. E 4 dividido por 2 é 2. Portanto, isso aqui pode ir embora. E 2 dividido por 10 é 0,2, tu acredita? E aí se a gente for olhar nas opções, aí deve ter alguma coisa assim, tem, letra B. Deve ter. Por favor, que exista uma opção igual a minha resposta, né, cara? É o cara quase implorando pra encontrar. Mas tá bom. Então essa aqui é R12. Por que eu vou trocar, né, cara? Não é aqui, ó. E a letra B mesmo. Que maravilha, a gente chegou na resposta. E agora? Agora a gente comemora. O que tem de próximo assunto aqui? Forças conservativas. Um pouco de teoria, forças dissipativas e não sei das quantas, e depois as contas. Tá. Então, no próximo vídeo a gente continua vendo esse conteúdo. Muito obrigado pela tua companhia e até mais.